Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo com 200 denários de pão, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada, que sobraram depois que todos haviam comido. Como eu disse, o tema de hoje, a mensagem de hoje, ela tende a ir de encontro a algumas dúvidas, algumas questões do nosso coração. E, portanto, o tema é esse: será que o que nós temos é o suficiente? Toda história tem um enredo, um narrador, personagens principais e coadjuvantes. E essa história que nós acabamos de ler não é uma história diferente. Nessa história nós temos um narrador, que nesse caso é o próprio João. E para quem não conhece, João era o discípulo amado, aquele que ele mesmo se trata na sua carta, quando vai falar dele mesmo, ele diz: o discípulo a qual Jesus amava. Esse mesmo João, que é o narrador, ele é o único que conseguiria escrever e expor essa história de um nível talvez que os outros discípulos e os outros escritores dos evangelhos não conseguiram. Porque nos outros evangelhos está relatada a mesma história da multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, nos outros versículos de Mateus, de Lucas e de Marcos, não se trata sobre quem se dispôs a ajudar, a colaborar com aquilo que tinha, para que Jesus pudesse fazer o milagre. Ou seja, João conhecia tanto Jesus, João conhecia a forma que Jesus lidava com as coisas, que ele fez questão de deixar registrado que, em meio àquela multidão, não houve só um milagre, mas houve um milagre através da provisão de uma simples criança. Então João quis deixar essa informação como uma informação importante, ou seja, houve sim uma multiplicação de pães e de peixes, porém, essa multiplicação só aconteceu porque naquele lugar havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Os outros escritores dos evangelhos deixaram isso de lado, mas João, o narrador dessa história, deixou isso claro, sobre o menino que tinha pães e peixes. Além do narrador, nós temos alguns personagens nessa história. E o primeiro personagem é Jesus, o mestre, aquele que chamou as pessoas para ensinar e passou horas com essas pessoas, dizendo sobre o seu amor, dizendo sobre a sua graça, sabendo que algumas pessoas estavam o seguindo por causa de pão, porque o próprio texto diz. Sabendo que algumas pessoas estavam o seguindo por causa de cura, porque o próprio texto diz. Mas ainda assim ele levou essas pessoas para o deserto para ensinar sobre o seu amor e sobre a sua graça. Portanto, Jesus era o personagem principal. Mas nós também temos alguns outros personagens. Um deles é Filipe. E nós vamos denominar aqui o Filipe como um incrédulo. O discípulo de Jesus, porém incrédulo. O outro personagem que nós temos é André, o irmão de Pedro, que também era incrédulo, porém, além de ser incrédulo, ele pelo menos se movia, diferente de Filipe, que só questionava.
Os outros personagens dessa história é a multidão que estava lá. 5.000 homens, que eu vou explicar daqui a pouco, que não eram só 5.000 pessoas, mas 5.000 homens que a Bíblia relata, que era a multidão que estava faminta por pão. E o quinto elemento, o quinto personagem da história, era um menino. Um menino que, abaixo dos 12 anos possivelmente, que consigo carregava a provisão para todas aquelas pessoas, porém ainda não sabia disso. Esses eram os personagens da história. Porém, além de ter um narrador, ter personagens, toda a história tem um enredo. E o enredo dessa história pega Jesus não no seu melhor momento. Emocionalmente falando, Jesus nessa história não estava no seu melhor momento. Por quê? Porque nós lemos nessa mesma história no livro de Mateus, no capítulo 14, que João Batista acabava de ser morto. João Batista tinha acabado de perder a sua cabeça. Porque não sei se você sabe, João Batista questiona Herodes, e aí Herodes manda prendê-lo, mas não o matou porque gostava de ouvi-lo, mas a mulher de Herodes, que ele tinha roubado do seu irmão, pede a cabeça de João Batista como prova do amor de Herodes para com ela. E aí João Batista tinha acabado de perder a sua cabeça, e isso poderia influenciar a Jesus na sua lida, no seu momento. Por quê? Porque João Batista, além de ser, segundo o próprio Jesus, o maior homem nascido de mulher que já pisou na terra, João Batista também tinha um parentesco para com Jesus, ou seja, eles eram primos. Então, quando Jesus atravessa o mar para ensinar o povo, ele estava sob essa pressão. Ele tinha acabado de perder o homem que tinha o batizado e também o seu primo, e segundo ele mesmo, um homem, o maior homem que já nasceu nessa terra, vindo de uma mulher. Jesus era poderoso, sabedor de todas as coisas. Jesus sabia que todas as coisas poderiam acontecer. Por exemplo, esse mal poderia ter o afetado, esse mal poderia ter feito mal para com ele, mas ele sabia que a morte de João Batista era o princípio para que seu ministério pudesse avançar. E, portanto, aquela morte não poderia fazer que o seu ministério ficasse parado. A prova disso é que Jesus, após saber da morte de João Batista, se move para outro lugar, mas a Bíblia diz que uma multidão insiste em segui-lo. Olha só o que diz o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 6 de João. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Percebam, as pessoas que estavam seguindo Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. As pessoas que estavam atrás de Jesus, a Bíblia diz que estavam atrás dele, não porque queriam ouvir a sua mensagem. A maioria das pessoas que estavam atrás de Jesus em busca dos milagres, em busca de cura, em busca de curar os seus enfermos. Mas o que a Bíblia diz, não só nesse texto, mas também em todos os outros textos, é que Jesus, o intuito dele não era apenas curar, mas era ensinar. Repita comigo, o intuito de Jesus era ensinar. Esse era o intuito de Jesus. E assim é nos dias de hoje, irmão. Algumas pessoas estão buscando Jesus por aquilo que ele pode oferecer apenas. Sinais e curas. Não é à toa que nós vemos várias igrejas cheias de pessoas vazias. Por que são vazias? Porque estão atrás de Jesus não por aquilo que ele é, mas sim por aquilo que ele pode oferecer. Aí as pessoas fazem coisas mirabolantes para ir até o lugar onde tem alguém que se julga mais próximo de Jesus. E esse alguém que se julga mais próximo de Jesus diz: venha até a minha igreja porque aqui nós temos a cura que você precisa. Venha até a minha igreja porque aqui nós temos os sinais que você precisa. Venha até a minha igreja porque aqui eu vou revelar o seu CPF, aquilo que você fez no verão passado e todas as outras coisas. São pessoas que estão atrás de Jesus, mas pela motivação errada. São pessoas que estão atrás de Jesus buscando apenas aquilo que ele pode oferecer. Mas o intuito de Jesus sempre foi
ensinar. Todas as vezes que Jesus saía do ponto A ao ponto B, era para ensinar as pessoas. E o que nós devemos aprender com isso? Que nós também, como evangélicos, como cristãos, filhos de Deus, adquiridos pelo sangue de Cristo Jesus, a nossa missão aqui na terra é ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A nossa missão como servos de Deus é ensinar, e não ensinar apenas qualquer coisa, mas ensinar a verdade sobre o Evangelho. Qual que é o problema? As pessoas estão indo atrás de milagres apenas. As pessoas estão indo atrás apenas daquilo que Jesus pode oferecer. Mas olha só o que Lutero diz, o reformador do ano 1500. Ele diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Se não está falando sobre Jesus, deve ser rejeitado. Mas está chovendo milagre, não importa. As pessoas estão indo para lá e estão saindo curadas, não importa. Se não está pregando o Evangelho, se não está ensinando o Evangelho verdadeiro, não é uma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo deve copiá-lo e ensinar sobre aquilo que ele pode fazer. Preste atenção, os sinais e os milagres podem o seguir? Podem. Nós temos provas disso em nosso meio. De que milagres podem nos seguir, que milagres podem não, devem nos acompanhar. Mas qual que é a mentalidade de um cristão verdadeiro? Se tiver milagre, bem, se não tiver milagre, amém. Porque o que importa no ensino do Evangelho, o que importa quando nós falamos de Jesus, não são apenas os milagres que ele pode realizar, mas sim o poder da tua palavra que pode transformar o homem. A conduta de Jesus, o que Jesus focou no seu ministério foi ensinar. Então, as pessoas estavam atrás de Jesus, atrás de cura, mas o que Jesus queria fazer era ensinar sobre o seu reino e ensinar sobre a sua vontade. Você está comigo, irmão? E após Jesus começar a ensinar, ele manifesta a vontade de alimentar essa multidão. Do versículos 4 ao versículo 7 diz assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: aonde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo com 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Depois de Jesus ensinar o dia inteiro, brota no seu coração a vontade de alimentar aquele povo que estava no deserto o dia inteiro ouvindo a sua mensagem. Mas além de querer alimentar o povo, Jesus gostava desses testes. E aí agora, a bola da vez para ser testado era Filipe. E aí Jesus fala com Filipe dizendo: nós temos que alimentar o povo. Nós temos que dar pão para esse povo. Como nós vamos fazer? Porém, Jesus já sabia que a provisão ia chegar. Por quê? Porque Jesus era Deus. E o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Jesus sabia que ele poderia suprir, não importasse o número de pessoas. Jesus sabia que ele poderia suprir. Mas ele pergunta para Filipe dizendo: como é que nós vamos suprir esse tanto de pessoas? Aonde compraremos pão para esse tanto de pessoas? Mas preste atenção, a Bíblia relata que são 5.000 homens. Porém, quando a Bíblia diz 5.000 homens, ela está dizendo que são 5.000 homens adultos. Fora mulheres, porque esses adultos eram casados, provavelmente, fora mulheres e crianças. Então a Bíblia está dizendo 5.000 homens, incluindo todo aquele povo. Ou seja, tinha possivelmente naquele lugar mais de 10.000 pessoas. Aí a conta básica para nós chegarmos de quanto Jesus precisava para alimentar esse povo era: nós precisamos de pelo menos 10.000 pães para alimentar esse povo. Agora imagina, no meio do deserto, Jesus precisando de 10.000 pães e vira para um discípulo e diz: como é que nós vamos alimentar o povo? Aí eu fui fazer a conta e descobri que Jesus precisava de 500 quilos de pão no deserto. Jesus precisava de 500 quilos de pão para alimentar 10.000 pessoas no deserto.
Se ele estivesse na cidade, irmãos, ele poderia tentar buscar nas padarias, nos supermercados, poderia zerar a quantidade de pães em todos os lugares para alimentar esse povo. Mas para agravar o problema, Jesus não estava na cidade, ele estava no deserto. O que fez com que Filipe pensasse automaticamente: é impossível. 10.000 pães, 10.000 pessoas no deserto, sem dinheiro, é impossível. E por isso que eu disse sobre os personagens que Filipe era o incrédulo. O discípulo que, quando Jesus lança ele esse desafio, ao invés dele responder a Jesus com uma resposta, como Pedro dizia às vezes: Senhor, tu sabes. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. A primeira coisa que Filipe diz é: nós precisaríamos de 200 denários para alimentar todo esse povo. Qual que é o primeiro problema de Filipe? Que é um dos problemas que nos afetam de uma forma ferrenha em nossos dias. Nós confiamos mais na provisão do que no provedor. Jesus estava no deserto. Filipe já tinha visto Jesus transformar água em vinho. Filipe já tinha visto Jesus curar pessoas. Filipe já tinha visto Jesus libertar pessoas. Mas quando Jesus solta a pergunta para ele, ele responde automaticamente: Jesus, nós não temos dinheiro para fazer aquilo que o Senhor quer. Parece conosco, né? Presta atenção, um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, eles precisariam de 200 denários pelo menos, 200 dias de trabalho, que dá aproximadamente, nós convertermos para o dia de hoje, dá 10.000 reais. Para comprar 10.000 pães para essas pessoas. Mas Filipe estava ao lado do provedor, mas prestando atenção apenas na provisão. O que Filipe olhou? Ele olhou para o provedor? Não. Filipe olhou a circunstância. Qual é a circunstância? Uma multidão no deserto. E depois de olhar para a circunstância, ele olhou para o recurso que ele precisava. Qual era o recurso? 200 denários. E qual que é a conclusão disso tudo, irmãos? Não dá. Qual que é a conta lógica disso? Não dá. E aqui que está o problema, irmãos. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Muitas das vezes o Senhor nos mostra, muitas das vezes o Senhor nos direciona, muitas das vezes o Senhor nos coloca coragem em nossos corações para fazermos alguma coisa, e a primeira coisa que nós olhamos é para quanto de recurso nós temos. E aqui eu não estou te dizendo para você fazer loucuras e arriscar tudo o tempo todo. Mas eu também estou te dizendo que quem nunca arrisca nada, segundo a palavra do Senhor, não conseguirá ver a provisão do Senhor em momento algum. Não estou dizendo para você sair igual um louco e fazendo tudo que deu na sua cabeça, mas estou dizendo que foi Deus que te deu uma palavra, foi Jesus que te direcionou. Pare de olhar para o recurso. Por quê? Porque nós olhando para a provisão e esquecendo do provedor, nós tendemos a falhar. Todas as vezes para que nós olhamos para tudo que nós temos, ao invés de olharmos para quem Deus é, nós temos a fatalidade de falhar por não fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Preste atenção, existem pessoas que vivem reclamando da vida, vivem reclamando do trabalho, vivem reclamando da casa que têm, da casa que moram, do carro que têm, mas não se movem em nenhum momento e nem confiam no provedor em momento algum. Está esperando apenas o próprio recurso. Aí as desculpas que as pessoas dão, preste atenção. Eu não comecei a estudar, por quê? Porque eu não tenho tempo nem dinheiro. Eu não troquei de emprego, por quê? Porque momentaneamente o que eu ia ganhar no outro emprego era pior do que eu ganho no atual, mesmo eu estando insatisfeito no atual emprego. Eu não comecei a empreender ainda porque eu não tenho a quantidade de dinheiro que eu preciso. Eu não iniciei um ministério na igreja ainda porque eu não sei se eu vou conseguir realizar. Aí vem Eclesiastes, Salomão dizendo sobre essa pessoa que fica olhando o tempo e cruza os braços mesmo tendo uma palavra do Senhor. E em Eclesiastes 11, versículo 4, Salomão diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca colherá.
Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz tal coisa. O que eu estou querendo te ensinar nessa noite é que a incredulidade que mora em nosso coração está fazendo com que confiemos mais na provisão do que no provedor. A incredulidade que brota no nosso coração, e às vezes eu te entendo, porque às vezes saindo de um culto, ouvindo essas coisas, você pode sair daqui cheio de sonhos no coração, cheio de vontade de fazer alguma coisa que você está adiando por tempo. E aí quando você sai lá fora, a primeira coisa que vem no seu coração são dúvidas, se vai dar ou não para fazer. Mas o que eu quero te dizer e afirmar para você essa noite é que nós temos que confiar mais no provedor do que na provisão. O que Filipe fez? Filipe olhou para a consequência, Filipe olhou para a circunstância e viu multidão. Disse, multidão, 5.000 homens, fora mulher e criança. 200 denários que é o que precisamos. Nós nunca conseguiremos fazer isso. Ao invés de olhar para o provedor e ter a certeza de que aquele homem que ele viu pessoalmente transformar água em vinho, aquele homem que ele viu pessoalmente fazer milagre na vida do outro, aquele homem que ele viu pessoalmente libertar pessoas, poderia prover na vida daquelas pessoas também. Não sei se é assim com você, irmão, mas por muito tempo eu fui o cara que acreditava mais no milagre do outro do que no próprio milagre que Jesus poderia fazer na minha vida. Se a pessoa chegasse até mim contando uma dificuldade, eu tinha muito mais fé que a pessoa para o milagre dela. Mas às vezes, quando se tratava da minha situação, eu não tinha coragem de realizar. Mas qual que é o problema que nós temos? Preste muita atenção. Nós sempre esperamos o pronto acontecer. Nós sempre esperamos a situação estar pronta. Nós sempre esperamos a situação estar tudo no seu devido lugar para que nós possamos agir. Mas qual que é o problema, irmão? Eu li a Bíblia toda algumas vezes. E em todas as vezes que Deus mandou alguém fazer alguma coisa, não tinha nada pronto. Todas as vezes que Deus falava para alguém, fulano, Abraão, por exemplo, 75 anos ele tira da casa dele, fala, sai da sua terra, sai da parentela, esse povo vai te atrasar, segue comigo. Abraão larga tudo e segue com ele. Sem saber para onde ia. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sai, só com uma promessa. Qual a promessa? Vou te dar um filho. Agora pensa comigo, irmão, um homem de 75 anos, e aí Deus cisma de falar que vai dar um filho para um homem de 75 anos, ele fala, é loucura. Depois que ele sai, qual que é a percepção e a conjectura? Depois que ele sai, automaticamente ele pode ter pensado, mas eu saí da minha casa, da minha parentela, da terra que Deus vai me mostrar, mas minha mulher é estéril e Deus vai me dar filho? Aí passa-se alguns anos, Deus não dá filho. O que ele faz? Sara pega Agar e deita-se com Agar, Ismael nasce. Aí Deus aparece 14 anos depois. Estou lendo Gênesis de novo, capítulo 13. Deus aparece 14 anos depois que Abraão já tinha feito o Ismael e diz, voltei. Oh Deus, mas Ismael já está pronto. Faz com que ele assuma essa demanda aí. Você não disse que ia me dar, que eu teria um herdeiro? Então, deixa Ismael assumir. Aí, olha só o que Deus fala. Deus é tão misericordioso que Deus assume o problema de Abraão e diz, Ismael vai ser próspero, Ismael vai sair dele 12 reis, está tudo certo. Mas eu não te disse que ia dar Ismael com Agar. Eu te disse que ia dar um filho com Sara. Mas a perspectiva de Abraão é, Deus está atrasado. A forma que Abraão olhou para a situação disse, com 75 anos Deus já chegou atrasado. Agora com 99, que era a idade que Abraão estava, Deus resolve aparecer agora, está atrasado demais. Tanto é que Abraão e Sara ri. Aí Deus diz, estamos rindo de quê? Nós estamos com 99, 100 anos, 90 e 99, Deus. Tem possibilidade? Aí Deus fala a frase que toca no meu coração, dizendo, há alguma coisa impossível para mim? Está questionando o quê? Deus vira para Sara e diz, está rindo de quê, Sara? Qual que é o problema? Eu não disse que eu ia voltar e dar um filho para vocês? E aí Deus volta e dá o filho. Qual que é o problema? Saiu da terra, da parentela, que Deus ia mostrar. 25 anos depois, Deus aparece. Então, olha só, Deus
Todas as vezes que ele levanta alguém, que ele chama alguém, nunca está pronto. Então, por que é que nós estamos esperando estar pronto para começarmos a fazer aquilo que Jesus já pediu para que nós pudéssemos fazer? Por que é que nós estamos esperando o plano perfeito? Porque talvez o seu sonho já passou de uma certa idade, mas diz, eu queria começar a fazer uma faculdade, mas não vou começar porque eu estou velho demais, não vou começar porque é dinheiro demais, não vou começar porque é alguma coisa demais. Aí não começa. Aí talvez o seu sonho eu queria começar a empreender. Aí diz, não vou começar a empreender por quê? Porque a situação do Brasil está complexa demais. A situação que está, a população brasileira, o governo brasileiro está difícil demais, vai ser impossível empreender. Mas você não disse que foi Deus que deu a palavra? Antigamente as pessoas, hoje menos, né, porque eu deixei isso um pouco mais exposto, mas antigamente as pessoas chegavam a mim dizendo assim, eu quero pedir um conselho para você, mas Deus já me disse o que eu tenho que fazer. Aí minha resposta óbvia mas se Deus já te disse o que você tem que fazer, por que é que você está me perguntando o que tem que fazer? Porque nós temos essa percepção de confiarmos mais na provisão do que no provedor. E o que Deus tem para nós não espere o ambiente estar pronto para que você possa fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Você está comigo, irmão? E após isso, os discípulos encontraram alimento para essa multidão. E eu caminho para o final, se o quiser vir. O versículo 9 ao versículo 11 diz assim, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, faça com que todos assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentavam, e eram 5.000 homens. Então Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, tanto quanto queriam. Olha só, após toda essa demanda, alguém acha alimento. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Os discípulos batendo cabeça, pensando, como é que nós conseguiremos alimentar essa multidão? E do meio daquela multidão, de repente, sai um menino com 5 pães e 2 peixes. Do meio daquela multidão, de repente, homens, 5.000 homens, mulheres e crianças, mas tinha um menino que saiu do meio da multidão com 5 pães e 2 peixes, que era o seu lanche, era o lanche da criança naquele dia. E aí eu quero que você reflita algumas coisas comigo. A primeira, haviam muitas pessoas naquele lugar. E talvez outras pessoas tenham levado o alimento para o seu consumo. Porém, apenas aquele menino que tinha um lanche para o seu dia, um lanche de criança, teve a capacidade de entregá-lo para alimentar uma multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas teve um menino com seu lanche que ouviu toda a demanda, o burburinho acontecendo e disse, ô senhor discípulo, está pedindo comida aí, ninguém se manifestou? Eu tenho. Qual é a lógica? Da inocência do coração desse menino dizendo, todo mundo está querendo comer, ninguém tem comida, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. Talvez as pessoas do lado olhavam para a situação dizendo, loucura, a mochila do menino, como é que esse tanto de gente vai ser alimentado com 5 pães e 2 peixes? Mas o que deve ficar no nosso entendimento é que esse menino, mesmo com pouca comida aparente, ele não teve por usurpação em momento algum em segurar aquilo que ele tinha só para si. Ele não ligou para que os discípulos iriam dizer, dizendo, é pouca comida, é pouco alimento demais. Ele não ligou para que a multidão iria achar. Imagina o sorriso no meio da multidão dizendo, é você? Talvez os vizinhos do menino olhando ele caminhando pelo meio, passando com o pão e o peixe na mão, dizendo, mas vamos caminhar todo mundo, vamos caçar uma padaria para comer o mais perto possível para a gente não morrer de fome, porque é pouca comida.
Aqui é a percepção. E aqui fica a pergunta: será que o que temos é pouco? Será que o que você carrega, será que o que Deus colocou na sua mão é pouco? Fico com essa pergunta, que nós vamos para a segunda reflexão. Qual que é a reflexão? Geralmente, em multidões, muitos saem para receber, mas poucos estão dispostos a entregar. Está todo mundo com fome, todo mundo querendo comer, todo mundo querendo alimento, mas só um menino teve a possibilidade de chegar até Jesus com um lanche e dizer: está aqui, Jesus. Eu ouvi falar que o Senhor podia multiplicar. Eu ouvi falar que o Senhor já fez coisas muito maiores do que essa. Isso aqui é fichinha para você. E aqui vai o conselho para você, no meio da multidão: prefira ser aquele que entrega, ao invés de ser aquele que recebe o tempo todo. O que é que você tem para entregar? E aqui eu digo em qualquer área da sua vida, seu ministério, a sua vida profissional, na sua casa, o seu recurso, o que é que você tem para entregar? Não seja na multidão aquele que só queira receber, mas seja aquele que quer entregar. Por quê? Que é a terceira reflexão. Porque o lanche daquele menino, nas mãos dele, serviria apenas para alimentá-lo, mas nas mãos de Jesus, serviu para alimentar uma multidão. Na mão do menino era o lanche da tarde, pãozinho com peixe, nem sei se isso é bom, né? Mas porque o peixe não era frito, não era macfish, né? Era o peixe e o peixinho assado lá na grelha e bota no negócio. Aí a percepção: Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica o peixe já assado e bota no pão para todo mundo, dizendo: pode distribuir isso aí. Para aquele menino era nada, para aquele menino era o lanche do dia. Mas nas mãos de Jesus era o lanche que alimentaria toda aquela multidão. E aí aqui a pergunta-chave do sermão é: será que o que temos é suficiente? E a resposta é: depende em quais mãos o que você tem está. Depende. Se tiver em nossas mãos, é limitado. Mas se tiver nas mãos de Jesus, é o suficiente para alimentar uma multidão. Se tiver nas suas mãos, é só o lanche da tarde. Se tiver nas mãos de Jesus, aquilo que você tem é o suficiente para fazer por você, por sua casa, por sua família, pelo ministério, por todos aqueles que te cercam. Preste muita atenção nisso, irmãos. Isso mudou minha percepção. Tudo o que você precisava ser, Jesus colocou em você no momento em que Ele te criou. Aquilo que você faz hoje, Jesus colocou em você no momento que você criou. Portanto, você não pode reter para você. É o que Lutero diz ao sapateiro no momento da reforma, dizendo: o sapateiro chega em Lutero dizendo: eu quero participar da reforma protestante, mas eu só sei engraxar sapato. Eu só sei fazer sapatos, perdão. Aí Lutero diz ao sapateiro: faça o melhor sapato que você pode, venda pelo preço mais justo que você conseguir, que você estará participando da reforma. O que você pode fazer pelo outro que você não está fazendo ainda, que você está retendo para você. O que você poderia estar entregando para o outro que você está retendo para você. Aí eu fico com algumas perguntas. O que você tem feito com o seu conhecimento? O que você tem feito com o seu ministério? O que você tem feito com o seu recurso? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou dentro de você? O que você tem feito com os recursos que Deus colocou na sua mão, ainda que seja pouco? Porque algumas pessoas reclamam: não, eu não faço porque eu não tenho. Mas o meu pensamento mudou quando eu refleti que eu não tinha porque eu não fazia. Aí qual que é a percepção? A pergunta de $1 milhão que invadiu meu coração: qual que era o motivo que Deus tinha para me prosperar? Qual que era? Qual que era o motivo que Deus tinha para me prosperar? Qual que era o motivo que Deus tinha? Porque num tempo mau, a minha oração para com Deus era assim: Deus, eu preciso de dinheiro para que eu possa abençoar pessoas. Aí Deus certo dia soou no meu coração dizendo: mas o que é que você tem nas mãos? Eu tenho pouco, 50, 100 reais. Aí a percepção de Deus no meu coração é:
você não faz com 50 e 100 reais, para que é que eu vou colocar mais dinheiro na sua mão? Não faz sentido. Aí você pode pensar, não, mas aí é loucura sua, é experiência sua pessoal com Deus. Não, não, não. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim, ó. Nada tem porque não pedem. Olha o primeiro grupo que Tiago trata. Os que não têm porque não pedem. Não ora a Deus pedindo. Mas ele trata do segundo grupo, no versículo 3 ele diz, e vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus próprios prazeres. O primeiro grupo é o grupo que não tem porque não pede. O segundo grupo é o grupo que está pedindo, mas só para si. Aí talvez você está orando a Deus pedindo alguma coisa, pedindo para que Deus possa te dar uma luz, para que Deus possa te dar um refrigério, para que Deus possa colocar algo na sua vida. Aí a pergunta que Deus tem para você essa noite é, por que é que eu vou te dar aquilo que você está pedindo? Qual que é o motivo? Se Deus colocasse aquilo que você está pedindo hoje, seria apenas seu. Ou você teria coragem de deixar na mão dele para que ele pudesse multiplicar e alimentar outras pessoas? Você está orando pedindo a Deus alguma coisa. Se Deus te entrega, você tem coragem de pegar e entregar nas mãos dele, dizendo, Deus, está aqui. Eu tenho, mas é do Senhor. A quantidade não é o que temos. O problema não está naquilo que nós temos. O problema é em quais mãos estão aquilo que nós temos. Se estiver nas suas mãos, só alimenta você. Nas mãos de Jesus, pode alimentar uma multidão. E a Bíblia diz, para terminar, que além de alimentar a todos, ainda sobrou pedaços. Versículo 12 e 13 diz assim. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos já haviam comido. Era o lanche do dia de um menino que alimentou mais de 10 mil pessoas. Só porque esse menino teve a percepção de entender que não era sobre ele, e sim sobre aquilo que Jesus poderia fazer com aquilo que ele tinha. E às vezes nós sofremos tanto, irmão, porque nós não entregamos nas mãos do Senhor aquilo que nós temos. Nós sofremos tanto porque o Senhor tem nos pedido, e nós não temos coragem de entregar nas mãos dele aquilo que ele está nos pedindo. Era um menino, 5 pães, 2 peixes e uma multidão para ser alimentada. E aqui eu quero te fazer esse pedido para eu terminar. Não guarde aquilo que Jesus te deu para que você usufrua sozinho. O seu comportamento deve ser de um menino, como esse menino que entregou tudo, sem orgulho, sem ego, sem amarras. O que você tem nas suas mãos pode ser pouco, mas o que você tem nas mãos do Senhor é o suficiente. Portanto, entregue nas mãos dele aquilo que você tem, que ele é capaz de multiplicar com uma multidão. Quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero que você reflita no seu coração. O que é que Jesus te entregou e você sabe que era compartilhável, mas você não tem compartilhado? Se é conhecimento, se é recurso, não sei. Se é um ministério que o Senhor colocou no seu coração há tanto tempo e você não tem coragem de dar o primeiro passo, reflita sobre isso. Feche seus olhos, nós vamos orar agora.
Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus sobre nós, Pai. E eu quero pedir ao Senhor para que nós possamos ter a percepção, Pai, de entendermos que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor nos entregou, Pai, só faz sentido que se estiver nas mãos do Senhor. Aquilo que o Senhor permitiu com que estivéssemos, só faz sentido, Pai, se estiver nas mãos do Senhor para que o Senhor possa multiplicar. Tire de nós todo o ego. Tire de nós todo o orgulho, Pai, para que nós não possamos usar apenas para nós mesmos, mas para que nós possamos compartilhar com aqueles que necessitam, Pai. Receba o nosso melhor. Receba aquilo que temos de melhor, Pai. Tire de nós tudo aquilo, Pai, que o Senhor não quer que esteja em nossos corações. E que nós possamos caminhar dia após dia, entendendo, Pai, os teus desígnios, entendendo a tua vontade, entendendo, Pai, que o Senhor tem nos direcionado e que o pouco sem o Senhor não é nada. Mas o pouco com o Senhor, meu Deus, é tudo. O pouco que nós temos, Pai, sem o Senhor, nós iremos perder brevemente. Mas o pouco que nós temos com o Senhor, Pai, servirá para alimentar uma multidão. E por isso eu quero te louvar e bendizer ao teu santo nome. E pedir ao Senhor para que o Senhor nos desperte para este novo tempo. Um tempo de compartilhamento daquilo que temos. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar e exalte o nome dele.